Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live minha aqui pelo Periscope e também pelo Facebook. É um prazer revê-los. Vamos trabalhar um pouquinho. Tive plantão hoje durante o dia e agora eu quero passar para vocês alguns pontos que eu considero os principais em relação ao aborto. O aborto é um tema polêmico, principalmente atualmente, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então vale a pena pegar o papel, pegar uma caneta para anotar. Vou passar para vocês os 4 pontos que eu acho mais importantes sobre essa matéria. É um resumo, vou falar de forma simples, superficial, mas eu vou passar para vocês uma visão geral sobre esse tema. Os pontos mais importantes, tá bom? Antes de começar, como sempre, vou pedir para vocês convidem os seguidores de vocês e também compartilhem nas redes sociais. Vamos compartilhar conhecimento para ele voltar em dobro para a gente. Outra coisa, pessoal, quero agradecer vocês. A última live do Intangível bateu assim os recordes, quase 5.000 pessoas ao vivo e na repetição. Fiquei muito feliz, que bom que vocês estão aproveitando as minhas dicas, não só jurídicas, mas também sobre a vida, sobre o emocional, sobre como estudar. Valeu mesmo, valeu, fico muito contente com o prestígio de vocês. Tamo junto sempre. Então, na última live foi Intangível, hoje vai ser a parte jurídica. Vamos lá, seguinte, o tema é o aborto. Você vai anotar o seguinte, o tema da live de hoje é o aborto, os principais pontos. Vamos começar então com o primeiro ponto sobre o aborto. Se você quiser colocar um título no seu tópico, para facilitar depois o estudo, a revisão, você vai colocar assim, o aborto no Código Penal. O aborto no Código Penal. Vamos começar pela lei, letra fria da lei. O que diz o Código Penal em relação ao aborto? Lá no Código Penal, nós temos o crime de aborto nos artigos 124, 125 e 126. Então, à luz do Código Penal, o aborto é um fato típico, ele é criminalizado e ele está previsto no artigo 124, 125 e 126. Aborto praticado pela gestante, aborto praticado por terceiro. Essa é a visão geral no Código Penal. 124, 125 e 126. O que é importante ressaltar aqui? Para o Código Penal, pessoal, aborto é aborto. Ponto final. Abortou, cometeu o crime. Se a gestante ela tira a vida daquele ser que está dentro dela, ela comete aborto. Então, para o Código Penal, para a letra fria da lei, aborto é aborto e ponto. Não há ressalva. Essa é a regra geral à luz do Código Penal. Ponto. O Código Penal ele traz apenas 2 exceções em relação ao aborto. 2 exceções. E elas estão lá no artigo 128. Artigo 128. Ou seja, aborto é crime. É a regra. Mas lá no 128 nós temos 2 hipóteses nas quais, ainda que ocorra o aborto, o agente não será punido. A mulher não será punida. Se ficar caracterizada uma das hipóteses do artigo 128. Detalhe importante, embora haja discussão na doutrina sobre a natureza jurídica das hipóteses do artigo 128, a corrente majoritária, anota aí, a corrente majoritária entende que lá no 128 do Código Penal nós temos 2 hipóteses de exclusão da ilicitude. Isso é importante, isso pode cair na sua prova. Repetindo, o artigo 128 ele apresenta 2 hipóteses. Nessas 2 hipóteses, o aborto não é considerado crime.
Embora exista divergência na doutrina sobre a natureza do 128, a corrente majoritária defende que o 128 ele apresenta duas hipóteses de exclusão da ilicitude. E quais são essas hipóteses? Primeira, nós temos o aborto necessário ou terapêutico. Então deixa anotadinho aí. 128, primeira hipótese de exclusão da ilicitude por estado de necessidade. A primeira hipótese é o aborto necessário. Aborto necessário. Ou terapêutico. Olha a expressão doutrinária, aborto terapêutico. Em que consiste essa hipótese de aborto? Nesse caso, não há outra forma para salvar a vida da gestante. Então o médico ele tem que realizar o aborto para salvar a vida da gestante. Então, nessa primeira hipótese, nós temos o aborto terapêutico ou o aborto necessário. O aborto é feito para salvar a vida da gestante, porque não há outra forma para salvar a vida dela. Esse é o primeiro tipo de aborto, que exclui a ilicitude. Nós temos um segundo tipo de aborto, que também exclui a ilicitude. É o aborto, ao nome, sentimental ou humanitário. Aborto sentimental ou humanitário. Nesse aborto sentimental ou humanitário, ele é caracterizado pela presença do estupro. A gestante ela foi estuprada e a partir daí começou a ser gerado ali um ser, uma criança. Então o aborto sentimental ou humanitário, ele decorre de um estupro. E aí, se houve estupro, a gestante ela pode optar em ter o filho ou fazer o aborto. Então, repetindo, para ficar bem gravado na cabeça de vocês. A segunda hipótese de exclusão da ilicitude é o aborto sentimental ou humanitário. Guardem bem essas expressões doutrinárias. Sentimental ou humanitário. É aquele que decorre do estupro. Aí a gestante ela pode fazer a opção de ter a criança ou de não ter. Se ela quiser não ter a criança, vai ser feito o aborto e ela não vai ser punida, porque não há crime. É mais uma hipótese de exclusão da ilicitude. Muito bem, esse foi o primeiro ponto que eu queria passar para vocês. Agora nós temos o segundo. O segundo ponto você vai colocar no tópico ADPF 54. ADPF 54. Coloca aí no seu tópico, ADPF 54. Nessa ADPF, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, decidiu que a interrupção de gravidez que envolve anencéfalo é fato atípico. Então, para vocês fixarem, repetindo, nessa DPF 54, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, todos os ministros, analisaram essa questão. E eles decidiram que a interrupção da gravidez, no caso de anencéfalo, é fato atípico. Mas por que é fato atípico, professor? Porque, segundo os argumentos do relator, ministro Marco Aurélio, o ministro disse: o anencéfalo ele não tem uma expectativa em relação à vida. Ele não é um sujeito de direitos. O anencéfalo ele não pode sobreviver porque falta a ele a atividade cerebral. Ora, se o anencéfalo não tem atividade cerebral, ele não é um sujeito de direitos. Não é correto nós falarmos em direito à vida. Se a criança que está ali, não é bem uma criança, se o ser que está ali na barriga da mãe, gestando, se esse ser ele não tem uma expectativa de vida, nós não podemos falar em direito à vida. Vale lembrar, pessoal, que o aborto ele está lá no Código Penal, na parte que trata dos crimes contra a vida. Então eu só posso ter o aborto
se eu considerar que eu estou violando uma vida. Se não há vida, não há crime. Então, esse foi o raciocínio utilizado pelo ministro Marco Aurélio. Ele cita também questões da medicina. Atualmente, o critério para a gente definir a morte é pela morte encefálica. Hoje em dia, para você definir que alguém morreu, você usa como critério a questão da atividade cerebral. É a morte encefálica que define se houve ou não cessação da vida. Então, se o feto que está ali, se o ser que está ali, que a mãe está gerando, se ele não tem atividade cerebral, ele não tem vida. Logo, ele não tem direito à vida. Portanto, no caso de anencéfalo, o Supremo Tribunal Federal autorizou a interrupção da gravidez. Notem que, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação conforme a Constituição Federal. A questão do anencéfalo, ela não é disciplinada no Código Penal. O Supremo teve que se debruçar sobre esse tema para falar. Ora, se aquele ser que está ali na barriga da mãe, se esse ser não tem cérebro, ele não tem direito à vida. Se ele não tem direito à vida, a mãe, a genitora, a gestante, caso ela venha a eliminar, ela não comete crime, porque o aborto é um crime contra a vida. Mas não havia vida ali com ela. Então o direito não está tutelando a vida intrauterina. Entenderam o raciocínio? Por isso que o fato é atípico. Por isso que o fato é atípico. Então a questão do anencéfalo, ela foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 54. Fato atípico. E eles não usaram nem a terminologia aborto. Eles usaram a terminologia interrupção da gestação. Tá certo? Então esse é o segundo ponto que eu queria passar para vocês. Segundo ponto. Terceiro ponto. HC 124, 306. HC 124, 306. HC 124, 306. Esse é o julgamento que foi proferido há poucos dias, que está fresquinho, que está quentinho, que causou uma enorme polêmica no mundo jurídico e também na sociedade. Muitas pessoas a favor, muitas pessoas contra. Então anotem aí, o terceiro tópico, você vai colocar HC 124, 306. HC 124, 306. Nesse HC, pessoal, a primeira turma, tendo como relatoria do caso o ministro Barroso, que foi o relator do caso, decidiu a primeira turma por maioria que o aborto nos 3 primeiros meses da gestação não é crime. Interpretando esse tema de acordo com a Constituição Federal, o ministro relator Barroso decidiu assim, e por maioria eles fixaram essa tese: o aborto praticado nos 3 primeiros meses não é crime. Não é crime. Interpretação conforme a Constituição da primeira turma. Não foi o plenário do Supremo que decidiu. Foi a primeira turma. Por que o ministro Barroso decidiu dessa forma? Quais são os argumentos, os fundamentos que ele utilizou? O ministro Barroso falou que a gestante, pessoal, ela não pode ser obrigada pelo Estado a manter a gestação. Ela não pode ser obrigada a ter a criança, a ter o filho. Ela não pode ser obrigada. Então o ministro Barroso argumentou que até o 3º mês, se ocorrer o aborto, não é crime. Nós temos que preservar, segundo ele, a integridade não só física, mas também psíquica da gestante. Foi um dos argumentos. Preservação da incolumidade
da gestante, da mulher, incolumidade física e psíquica. Esse foi um dos argumentos. Segundo, autonomia da mulher para decidir. Terceiro argumento, os direitos de liberdade da mulher em relação ao sexo, em relação à reprodução. Cabe à mulher decidir o que ela quer fazer. Quarto argumento do ministro Barroso, a questão da isonomia, o princípio da igualdade, a proporcionalidade. O ministro Barroso citou, pessoal, que nos países de primeiro mundo, ele citou vários exemplos, vários países, alguns da Europa, que nesses países de primeiro mundo, eles não punem o aborto praticado até o 3º mês. Eles não punem. Um outro argumento que o ministro Barroso citou foi a questão da mulher pobre. A mulher pobre, com a criminalização do aborto, sofre mais. Ela é mais prejudicada. Porque o nosso país ele possui uma desigualdade gritante em relação às classes sociais. Então, quem tem dinheiro, a pessoa que tem dinheiro, ela vai numa clínica particular, paga um preço razoável e um especialista vai e faz o aborto e ninguém fica sabendo. E ela não corre risco, ela não vai ser presa, ninguém vai ficar sabendo. Agora, a pobre, ela não tem condições de sair por aí fazendo aborto. E muitas vezes ela coloca em risco a própria vida dela. Então ela corre mais riscos, porque ela faz de uma forma perigosa, clandestina, precária o aborto. Então esse foi um outro argumento citado pelo ministro Barroso. Esse, portanto, é o terceiro ponto que eu queria passar para vocês. Quarto ponto, ainda sobre o aborto. Quarto ponto. Há no Supremo Tribunal Federal uma ação que ainda não foi julgada. Nessa ação, o Supremo vai decidir se permite ou não também o aborto em relação à microcefalia. Como vocês estão acompanhando pela mídia, a microcefalia ela está ligada ao vírus da Zika. O feto que é atingido pela microcefalia, ele apresenta um crânio menor. Ele apresenta problemas relacionados ao cérebro, ao crânio. Então, ajuizaram uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando isso. Ora, se a mulher pode abortar o feto anencéfalo, se ela pode abortar no caso de anencéfalo, por que também nós não autorizamos o aborto no caso de microcefalia? Porque fazer a mulher ter uma criança com microcefalia, isso causa uma série de transtornos, de constrangimentos. Essa criança vai ter problemas, a gestação vai ser problemática. Então há uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a autorização do aborto no caso de microcefalia. Não foi julgada ainda. Só que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já apresentou parecer favorável à autorização para aborto no caso de microcefalia. Então já tem o parecer favorável da PGR. Guardem bem esse outro tópico também, porque em breve o Supremo vai julgar. De qualquer forma, pessoal, ainda que não tenha julgado ainda, usando os fundamentos daquele HC que eu acabei de citar, ora, se eu posso abortar até o 3º mês, em qualquer caso, está incluído aí a questão da microcefalia. Nota que interessante, embora o Supremo Tribunal Federal não tenha julgado ainda a questão da microcefalia, esse precedente da primeira turma, que autoriza o aborto até o 3º mês, está incluído nesse precedente a questão da microcefalia. É uma questão lógica. Se eu posso abortar até o 3º mês sem motivo, independentemente da criança, do feto ali, do ser que está sendo gerado, independentemente dele ter algum problema, no caso de microcefalia, se for até o 3º mês,
Está liberado se nós seguirmos o precedente da primeira turma. Qual que é a minha opinião, pessoal? Eu acho que esse tema é muito importante. Na minha visão, o melhor teria sido a primeira turma afetar esse HC para o julgamento em plenário. Assim como já fez em relação a outros temas importantes. Se é um tema tão polêmico, se é um tema tão importante, na minha visão, teria sido melhor mandar esse caso para o plenário julgar. Aí nós teríamos uma posição mais concreta. Nós teríamos menos insegurança jurídica. Porque, por enquanto, nós temos uma decisão isolada da primeira turma do Supremo. É uma decisão que não é vinculativa. Ela foi proferida em sede de HC. Melhor teria sido afetar esse caso para julgamento em plenário. Aí nós teríamos uma posição mais consolidada, mais segura, entenderam? Na minha humilde visão. O aborto, pessoal, ele envolve várias questões, não só jurídicas, mas filosóficas, morais, religiosas. Então é um tema muito complexo. Cada pessoa tem uma opinião. Eu não quero aqui criar divergências, não quero fomentar essas polêmicas. O objetivo da live é passar para vocês uma visão geral, à luz do Código Penal e à luz da jurisprudência, sobre os principais temas, os mais atuais que envolvem aborto. Tá bom? Então, se cair na sua prova, você já tem um norte, você já tem um roteiro. Se for à luz, repetindo agora um resumão para vocês, ó, resumão. Se cair na sua prova, a questão do aborto, tudo vai depender do caso concreto. Tudo vai depender do caso concreto. Tudo. Você vai responder assim. À luz do Código Penal, significa dizer, de acordo com a lei, com a letra seca da lei, aborto é aborto. Não há ressalva no Código Penal. Se há anencéfalo, se há microcefalia, não importa. Se não tem cérebro, não importa. Se o crânio é menor, não importa. Para o Código Penal, letra fria da lei, aborto é aborto e ponto. Aborto é aborto e ponto. Artigo 124, 25 e 126. Exceto se caracterizar uma daquelas duas exceções que estão lá no 128, que é o aborto necessário ou terapêutico e aquela outra situação, que é o aborto sentimental ou humanitário. Se caracterizar um desses tipos de aborto, não é crime. Hipóteses de exclusão da ilicitude. Essa é a visão legalista. Visão legalista, positivismo, visão legalista. Letra fria. Você pode responder com base nela. E tem que citar ela, porque é a letra da lei. Agora, entretanto, à luz da jurisprudência, se for um caso específico de anencéfalo, você tem que citar a DPF 54. O Supremo decidiu que o fato é atípico. Não vai falar em exclusão de ilicitude, não. Você vai falar que o fato é atípico. Por que atípico, professor? Porque o anencéfalo não tem cérebro, não tem expectativa de vida. Logo, ele não é um sujeito de direitos. Ele não é um sujeito de direitos. Nós não podemos falar em direito à vida. Se não há direito à vida, não há aborto, porque o aborto é um crime contra a vida. Raciocínio simples. Se cair qualquer outra questão sobre aborto, se não for específica sobre o anencéfalo, você tem que citar também essa decisão recente da primeira turma, do HC 124/306. Você vai falar que para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, embora não seja uma decisão vinculante, ela representa um precedente importante na nossa Suprema Corte. E para esse precedente, até o terceiro mês, não é crime. Não é crime. Interpretando o Código Penal de acordo com a Constituição Federal, até o terceiro mês, não é crime. E aí você vai citar as razões elencadas pelo ministro Barroso. Autonomia da mulher em relação à questão sexual, em relação à reprodução, a sua incolumidade física, psíquica, princípio da igualdade, princípio da proporcionalidade. Vai citar tudo isso. E por fim, se for uma questão específica sobre a microcefalia, sobre o vírus da Zika,
você vai dizer que há uma ação em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Só que essa ação ainda não foi julgada. Entretanto, contudo, o caso de microcefalia pode ser incluído na questão da autorização para o aborto até 3 meses. Porque o aborto até 3 meses, ele não tem como requisito nada especial. Ele não tem como requisito existir uma doença, não existir cérebro. Ele não tem nenhum requisito ligado à doença. O critério é claro, até 3 meses não há crime. Até 3 meses não há crime. Então eu posso incluir o caso de microcefalia nesse precedente da primeira turma. Então é assim que vocês terão que se virar na prova, caso caia algum desses temas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Gostaram da live? Foi bem simples, bem objetiva, um resumão para vocês entenderem os temas mais atuais relacionados ao aborto. Tá certo? Explicação objetiva, clara, direto e reto, para vocês detonarem nas provas. Tá certo? Curtiram? Gostaram? Live proveitosa? Valeu, Cabral, valeu. Pessoal elogiando aqui. Cristina, valeu, Cristina. Eu vou ser Delta. Que bom que vocês gostaram. Bem simplesinho, né? Dá para fazer um resumo completinho para você entender, para lembrar, para não se perder na prova. Eduardo, Carol, pessoal aqui também do Facebook, Ivone, Jajá, Bárbara. Que bom que vocês gostaram, valeu mesmo. Pessoal, me sigam lá, para quem não segue ainda, no Instagram, no Periscope, no YouTube e no Snap. Eu estou como Delta Thiago com TH. Então segue lá que todos os dias eu posto dicas para vocês. Delta Thiago com TH no Periscope, no Snap, no YouTube e no Instagram. Só no Facebook que eu estou diferente. Lá eu estou como Delegado Thiago com TH. Delegado Thiago com TH no Facebook. Em todas as outras redes, Delta Thiago com TH. Valeu, Estela, Murilo, Isabela, Amanda, Jajá do Face. Valeu também Marina, Letícia, Linha, Hudson, aqui pelo Periscope. Tá bom? Então agora eu vou ficando por aqui. Tenho que jantar ainda, dar uma malhada e dar uma descansada, que o plantão hoje foi cansativo. Tá certo? Qualquer coisa, mandem mensagens. Fiquem com Deus. Boa noite. Valeu pela companhia. Até a próxima. Bora passar o trator. Valeu, até mais.